Continuamos hoje a ver os mandamentos. Terminamos na aula passada o primeiro mandamento. Vamos passar ao segundo mandamento. São os mandamentos que dizem mais diretamente a Deus, né? E o segundo mandamento, questão de número 372, que nos proíbe o segundo mandamento: não tomar seu santo nome em vão. Nos proíbe, primeiro, pronunciar o nome de Deus sem respeito. Primeira coisa, desrespeito com o nome de Deus. Segundo, blasfemar contra Deus, contra a Santíssima Virgem ou contra os santos. Então, primeira coisa proibida é o desrespeito. Segunda coisa proibida é a blasfêmia, que é o afronta, mais claro, né? E terceiro, fazer juramentos falsos ou não necessários ou proibidos desta ou daquela maneira. Que quer dizer pronunciar o nome de Deus em vão, sem respeito, perdão. Pronunciar o nome de Deus sem respeito quer dizer pronunciar este santo nome e tudo o que se refere de modo especial ao próprio Deus, como por exemplo o nome de Jesus Cristo, de Maria e dos santos, com ira, por escárnio ou de outro modo pouco reverente. Só nesses casos, então? Nesses casos há o desrespeito ao nome de Deus, porque se for pior, a coisa passa a ser blasfêmia. A gente está falando só de desrespeito por enquanto. Então, são três formas principais que se pode empregar vãmente, sem respeito, o nome santo de Deus. Por impaciência ou indignação, me fazem pensar, ai meu Deus, ou coisa parecida. Por admiração exclamativa, pessoas que se admiram com uma coisa, falam o nome de Deus, mas fala de uma maneira assim um tanto irrefletida. Meu Deus! Por costume ou rotina. Alguém que fala o nome de Deus rotineiramente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Bom, repare, vamos explicar direito as coisas. Depois, vejam bem que essas coisas podem, sobretudo essa aqui, quer dizer, essa terceira aqui, por costume ou por rotina, pode ser que isso tenha até uma origem boa. A pessoa aqui procura rezar, mas acaba fazendo aquilo por rotina. Então, se ela põe uma intenção boa de rezar, a coisa é meritória, não é desrespeitosa. Passa a ser desrespeito, se vira mera rotina e se esvazia da intenção de agradar, de honrar a Deus. O problema é esse. Está entendendo? Quando a coisa vira, é o que ocorre hoje. As pessoas dizem, vixe, falar, vixe para cá, vixe para lá. Não é? Virgem Maria, vem disso. Quer dizer, virou uma coisa que ninguém está se dando conta, a gente que não está ligando, não tem religião, não tem nada, qualquer coisa, vixe. Ó, aqui na Bahia, sobretudo, né? Na verdade, vinha de Virgem Maria, uma oração. Né? Pessoas que dizem, Deus é mais, crê Deus Pai, não está sabendo nem o que está dizendo. Vinham de costumes católicos, mas hoje perdeu, se esvaziou do sentido. Então, nesse caso, se torna um desrespeito. Você vai lá amanhã, se Deus quiser. Justamente, tudo depende da maneira, do interior da pessoa, em grande parte. Porque se a pessoa está dizendo, mas ela está realmente acreditando nisso, quer dizer, ela sabe que nosso show, tudo depende do nosso show. Ela diz, se Deus quiser, não tem nada de errado nisso. Justamente, quando a pessoa diz só, de um modo geral, quando a pessoa não tem respeito, aquilo vai se corrompendo. É o caso, por exemplo, do vixe. Virou uma interjeição. Uma interjeição, melhor dizendo. A pessoa disse, vixe, pronto. Quer dizer, corrompeu de tal maneira que até o próprio vocábulo foi cortado. Mas quando a pessoa diz, se Deus quiser, de um modo geral, a pessoa tem alguma intenção. Em geral, as pessoas que não têm religião, elas não dizem isso. Porque é uma coisa mais... A própria forma, se Deus quiser, quem emprega isso, é que tem um certo respeito. Tá entendendo? Então, não é fácil julgar, nem sempre. Se a coisa é vã ou se não é. Então, alguém que diz, vixe para cá, vixe para lá, aí você pode desconfiar, realmente está usando sem respeito. Mas alguém que diz, se Deus quiser, não.
mais provável que haja algum respeito nisso. Então, e muito importante, o juízo moral a respeito disso. Esse vão emprego do nome santo de Jesus ou de Maria, etc., é pecado, mas em geral é um pecado venial, não um pecado grave. Usar de maneira assim um tanto vã, em geral é pecado venial, não é um pecado grave. É justamente, é uma irreverência leve. Você não está ofendendo, você está simplesmente usando de uma maneira, para que usar assim toda hora sem nenhuma intenção? Mas você não está ofendendo, não está ofendendo. Não, veja bem, isso pode até vir se a pessoa pensar no momento, mas ela tem um hábito de dizer isso para honrar a Deus, ou para pelo menos evitar um nome, uma coisa ruim, uma expressão ruim, tá entendendo? E isso pode ser um ato virtuoso. Aquele caso que o padre conta, né? Com ele mesmo, né? Ele costuma dizer, Deus seja louvado. Então, disse várias vezes, disse muitas vezes isso, Deus seja louvado, Deus seja louvado. Um dia ele ia sair do trem, era moço, né? E tropeçou e bateu os peitos no trilho. Então, quando ele sentia que ele disse, Deus seja louvado, quer dizer, ele falou sem pensar, mas aquilo vinha de um hábito bom. Então, isso não é desrespeito, evidentemente. Entendeu? Isso não é desrespeito. Agora, pessoas que falam de maneira leviana, sem nada, falar para cá, falar para cá, falar para cá, aí é um desrespeito, porém, normalmente não chega a ser um pecado grave, é um pecado venial. E também graças a Deus. Também, tudo depende, é difícil de julgar na prática. Pode ser até um ato de virtude. Pode ser também uma certa irreverência, mas em geral não chega a ser coisa grave. Não chega. E se for um pecador está imortal, grave, absurdo. Mas toda hora fala, se Deus quiser, não sei o que, se Deus quiser, ele está na lama. Né? Sim, se pode supor que pelo menos aí é vão a coisa, ele está usando por maneira de falar. Agora, se há uma intenção hábito de família. Em geral pode ser uma coisa vã, né? Uma coisa vã. Se enquadra nesse caso aqui. Né? No entanto, se poderia ser mortal se o emprego dessas fórmulas fosse, se ele usasse isso como desprezo de Deus ou de ira contra ele. Fosse motivo de escândalo. Quer dizer, normalmente não é, mas pode ser que a pessoa coloque nisso uma intenção malévola e aí a coisa se torna mortal. Entende o que eu quero dizer? Mas normalmente não é pecado mortal esse pecado de desrespeito em relação ao nome de Deus. O que é a blasfêmia? A blasfêmia é um pecado horrível que consiste em palavras ou atos de desprezo ou maldição contra Deus, contra a Virgem, contra os santos ou contra as coisas santas. Pergunta de número 375. Que diferença há entre a blasfêmia e a imprecação ou praga? A diferença porque com a blasfêmia se amaldiçoa ou se deseja mal a Deus, a Nossa Senhora, aos santos. Ao passo que com a imprecação ou praga se amaldiçoa ou se deseja mal a si mesmo ou ao próximo. Quer dizer, a blasfêmia nesse sentido é mais grave, é um pecado muito grave. E aí eu fiz um quadro aqui, resumido, dos tipos de blasfêmia. Notem bem que são 4 critérios. 4 critérios. Por causa do objeto, por causa do modo, da intenção ou do conteúdo. Por causa do objeto, a blasfêmia pode ser imediata ou mediata. Imediata, ela vai diretamente a Deus ou aos seus diversos atributos. Vejam bem que é uma... imediata vai diretamente a Deus, a ofensa. Não é? É uma injúria.
É uma ofensa. Não é só usar de uma maneira desrespeitosa ou assim um tanto vã, mas é você ofender a Deus diretamente. Então, se é diretamente, é imediata. Se é aos santos, a Santíssima Virgem, etc., ela é imediata. Certo? Segundo critério, por causa do modo. Ela pode ser uma blasfêmia de coração, se ela é interna. Só está dentro da pessoa, mas ela não exprime. De boca, como o próprio nome diz, ela é expressa. Ou de obra, se consiste em alguma ação injuriosa contra Deus. É o que se faz, por exemplo, em muitas sociedades secretas por aí, rituais satânicos, em que, por exemplo, se espezinha o crucifixo. Se pisa, se quebra, isso, aquilo. É uma ação blasfema contra Deus. Quem rouba a hóstia, né? Tem gente que rouba. Aí já é mais um sacrilégio. Sacrilégio. Mas na prática, o sacrilégio e a blasfêmia de ação se confundem, se identificam. Porque você faz isso, você espezinha a hóstia, você faz isso, você faz aquilo. É um ato de ódio, né? Dirigido contra Deus. É mais ou menos do que fazer isso quando um crucifixo, a hóstia é próprio. Exatamente, exatamente. E o diabólico é demonstrado de maneira mais clara, porque no crucifixo está representado o Nosso Senhor. Qualquer pessoa vê Nosso Senhor representado aí. Mas a hóstia, para quem diz que não tem religião, não tem nada, ele vai achar que é um pedaço de pão. Mas não, se ele vai atacar a hóstia consagrada, é porque ele crê naquilo. E há várias histórias de seitas secretas aí que vão buscar hóstias. Mandam pessoas que recebem a hóstia, faz até um procedimento para não colar na língua, aí vai leva para lugares para se há casos constatados de seitas, sobretudo judaicas, milagres eucarísticos que ocorreram com isso. Judeus que roubavam a hóstia para começar a ferir a hóstia com faca, com isso. Casos de milagres comprovados. Se me falha a memória, em Santarém, em Portugal, há um caso desse na Idade Média. Isso que se comprovou. O que não se faz por aí. E agora mesmo a comunhão da mão. Facilita muito mais essas coisas. Depois, existe a blasfêmia por causa da intenção. Terceiro critério. Ela pode ser diabólica ou pode ser simples. Diferença, é um pouco sutil. Na blasfêmia diabólica, se há uma intenção expressa de injuriar a Deus. Na blasfêmia simples, não há essa intenção de injuriar a Deus, mas se adverte, se dá conta da malícia. Da malícia da coisa. Alguém que solta uma blasfêmia e que se dá conta, isso não presta, ele não tem intenção expressa de ofender a Deus com aquele conteúdo. Mas ele se dá conta que aquele conteúdo é mau e ele fala assim mesmo. É uma blasfêmia simples. E a diabólica, a pessoa tem claramente a intenção de ofender a Deus. Aí ela é realmente uma coisa bem diabólica nesse caso. Por causa da intenção. Aí o critério é a intenção, né? E por causa do conteúdo, é o critério mais importante. Porque com esse critério, isso deve se acusar na confissão o tipo de blasfêmia. A partir desse último critério aí, o conteúdo. A blasfêmia pode ser herética, contumeliosa ou imprecatória. Ela é herética, como o próprio nome diz, quando ela vai contra o ensinamento de fé. Ela é contumeliosa se trata de uma injúria a Deus não relacionada com a fé. Alguém que quer ofender, dizer que Deus é mau, coisa parecida, não está indo... Bom, vai diretamente, indiretamente, mas você não está negando um dogma de fé. Alguém que quer injuriar Deus com qualquer coisa assim, mas que não vai diretamente contra um dogma de fé, assim, claramente definido, mas está injuriando. Então, ela é uma blasfêmia contumeliosa. Contumélia quer dizer uma injúria, uma afronta.
É uma ofensa. E ela pode ser imprecatória, se deseja algum mal a Deus. E aqui o autor diz, pecado gravíssimo. Porque justamente aí se identifica realmente o ódio a Deus, que é o pior dos pecados. O pior pecado é o ódio a Deus. O pecado que leva mais gente ao inferno é os pecados contra a castidade. Mas o pior pecado é o pecado de ódio a Deus. Não tem efeito nenhum, né? Evidentemente, não tem dinheiro, é só para ele se afunda mais ainda nos pecados dele. No entanto, essa gente pode também ir vai contra os direitos de Deus, claro, não faz nada em Deus, mas há pessoas que gostam de espalhar isso entre os outros, né? Daí porque isso não pode ser pronunciado. Porque vai espalhando, vai criando costume, vai perdendo o respeito e vai criando até o ódio. É o que ocorre hoje. A blasfêmia é um dos pecados mais graves que se podem cometer. Ela é sempre grave. No caso do desrespeito, a gente viu que, em geral, ele não é grave. Pode ser grave por uma outra circunstância, por a intenção muito perversa da pessoa, mas, em geral, não é grave. Porém, a blasfêmia é ao contrário. Sempre é pecado grave. Só não é pecado grave pela imperfeição do ato. Ou seja, alguém que solta uma blasfêmia sem se dar conta direito da gravidade, sem consentir direito naquilo. Aquilo saiu sem pensar. E a pessoa não aprovou, mas passou na cabeça aquilo. Ou passou na cabeça, ou às vezes até por um mau costume, sei lá, soltou aquilo, saiu, ela cortou, meu Deus, me perdoe. Pode ser, nesse caso aí, pode ser um pecado venial. Não chega a ser um pecado grave, mas por causa da imperfeição do ato. Porque a matéria é sempre grave. Sempre grave. O pecado da blasfêmia. E por isso, justamente porque ele ofende tanto a Deus e ele comunica esse desprezo, esse ódio a Deus, por isso o pecado da blasfêmia sempre foi muito combatido e é interessante notar que, se quiser pode pegar essas cadeiras aí, é interessante notar que aqui no mundo no mundo português, lusitano, Portugal e aqui no Brasil, ela parece que foi muito bem combatida, porque não existe tanto assim. Não existe tanta blasfêmia aqui, pelo menos comparado com outros países. Porque dizem que é muito mais forte na Europa e outros lugares. Na Itália, terrível. Falam tudo quanto é coisa ruim por aí. É uma coisa que já entrou no vocabulário deles, de que eles não se dão conta direito. Enquanto que aqui no Brasil é mais raro. O que mostra que houve um combate maior contra isso. Já no Antigo Testamento se castigava com pena de morte. Pena de morte? E era para apedrejar o blasfemo, apedrejar. Entre os judeus era assim. No Código Canônico Antigo se condenava se ordena que se castigue o blasfemo segundo o prudente arbítrio do ordinário, do bispo. O Código Penal Espanhol, Código Penal Civil, nos tempos do General Franco. Viu? Que falam tão mal por aí. Nos tempos do General Franco. O General Franco foi quem venceu os comunistas na Guerra Civil Espanhola entre os anos de 36 e 39 e ficou no poder até 1975, quando ele morreu. Ficou 40 anos no poder. É ditadura, né? Mas era um homem católico que arrumou a Espanha. Aí depois veio esse rei aí, que agora está abdicando, que traiu Franco, porque era para continuar daquele jeito. Ele restaurou a monarquia e era para Juan Carlos ser um rei mesmo, fazer uma monarquia organizada. Organizou tudo. Mas o Juan Carlos desarrumou o sistema espanhol todo, aí veio essa democracia que está aí,
E hoje a Espanha é um dos países mais anticatólicos, onde a fé mais se prejudicou na Europa é a Espanha. É terrível. Mas... Lá na Espanha, teve uma pessoa conhecida que falou que lá é comum ter pessoas que fazem protestos contra a igreja, assim, abertamente, com coisas que baixas de blasfêmia. Não, justamente. Falando contra o Papa, é muito comum. Justamente, a coisa decaiu demais depois com o regime chamado democrático. Porque no tempo de Franco, de 39 até 75, eles fez uma constituição diferente, fez acordos. A igreja, o catolicismo era a religião oficial da Espanha. Estava na Constituição. E Paulo VI queria que tirasse isso. Paulo VI não gostava de Franco. Uma vez, havia uns terroristas lá que jogar uma bomba, esquerdista, esse pessoal. Aí mandava matar na Espanha, né? Julgava e era fuzilado. E Paulo VI protestou contra Franco, não sei o quê. Do ETA. Pegaram e julgaram, vai fuzilar. E Paulo VI protestando. Enquanto isso, na União Soviética, na Rússia comunista, estavam fazendo coisas piores ainda, e isso aí não se falava muito. Um país que era oficialmente católico e que tinha leis contra a blasfêmia. Aqui. O Código Espanhol estabelece o seguinte: aquele que blasfemar por escrito e com publicidade, ou com palavras ou atos que produzam grave escândalo público, será castigado com uma prisão maior. Deve ser uma prisão, não sei o que ele quer dizer com isso, arresto maior, uma prisão, certamente prisão mais severa, e uma multa de 1.000 a 5.000 pesetas. Artigo 239 da Constituição Espanhola. O Código Penal Espanhol, não é a Constituição, o Código Penal Espanhol. Ele estava na lei, já começa. Não era a lei da igreja, não, era a lei do Estado. Difícil nessa lei é provar que fulano xingou, que ofendeu. Exatamente. Na prática. Serão castigados com penas de 1 a 10 dias de prisão e uma multa superior a 250 pesetas e inferior a 1.000. Primeiro, os que proferirem blasfêmias por meio de palavras que não produzam grave escândalo público. Ou seja, aquele que falar por aí uma coisa ruim, mas que não provoca um escândalo grave, ele vai ficar preso 5 a 10 dias ali. E vai pagar uma multa. Se for uma coisa, por exemplo, na televisão, uma coisa dessa assim, é prisão por não sei quanto tempo e multa maior. Assim era a lei na Espanha católica. Até 1975, não foi Idade Média não. Mas era um governo mais sério. E por isso esses governos hoje são diabolizados. Se você for aí na imprensa aí, ver o que se fala aí de Franco, é a pior. Eles falam tudo quanto... Porque quando você vê uma pessoa criticada por todo mundo, pode ser que ela não seja tão ruim assim. Eu não digo que ela seja boa, mas pode ser que ela não seja tão ruim assim. Ele, comparando com os que tem aí, era um santo. Não estou dizendo que ele era um santo. Estão ouvindo bem, né? Não estou dizendo que ele era um santo, mas comparando com o que está aí, era um santo. Como Salazar. O Salazar foi em Portugal. Também fez uma coisa semelhante a Franco. Era amigo pessoal de irmã Lúcia. Trocavam carta os dois. Ninguém sabia disso? Ele se correspondia com a irmã Lúcia, Salazar. Você imagina a Dilma se correspondendo com... Salazar, quando anos, não saiu do palácio de casa, saía a pé e ficava o dia inteiro dentro do palácio estudando. Pois é. Aí está dizendo que ele saía do palácio a pé. A pé para ir para a justamente. Mesmo esses militares aí que ficaram no Brasil, foi uma coisa bem mais fraca. 64 até 89. Ficaram no Brasil. Foi fraco, realmente foi. Mas todos eles, você viu algum milionário? Dizem que Geisel ganhou dinheiro, não sei. Mas os outros terminaram pobres. E Lula e Dilma, será que estão bons pobrezinhos aí? Quer dizer, está entendendo o que eu quero dizer? Não estou dizendo que ele era um santo, Franco, mas comparando com essa turma aí,
Não tem comparação. E o número o pessoal faz uma onda aí, que houve de mortos contra o regime militar em 30 anos, né? 450 pessoas. Sem falar no que os outros mataram. 450 por semana. Exatamente. Então, a blasfêmias aí, as penas, tudo, é o segundo pecado que é condenado por o que é proibido pelo segundo mandamento. Agora, depois, fazer juramentos falsos. Né? O que é jurar? Jurar é tomar a Deus em testemunha da verdade que se afirma ou se promete. Quando é que não é sempre proibido jurar? Não é sempre proibido o juramento, mas é lícito e até honroso para Deus. Quando há, né, aí ele dá as condições de maneira simples, mas muito correta, muito adequada, as condições para um juramento. Em geral não se deve jurar, mas em certos casos se pode jurar. Quais são as condições? Pode ser até bom, uma coisa honrosa para Deus. Quais são as condições? Primeiro, quando há necessidade. Eu juro por isso, juro que não, juro por aquilo. Às vezes tem menino que tem esse costume de ficar, eu juro por isso, não permita, senão ele vai se acostumar. É um mau costume. Não se deve andar jurando por isso, por aquilo. Mas quando há necessidade, sim. Depois, quando se jura com verdade, discernimento e justiça. Verdade, discernimento e justiça. Quando é que aí agora vai desdobrar, né? Pergunta de número 378. Quando não se jura com verdade? Resposta. Quando se afirma com juramento o que se sabe ou que se julga ser falso. E quando com juramento se promete o que não se tem a intenção de cumprir. Quer dizer, é a mentira, né? Alguém que vai jurar, eu juro que fulano fez isso, ele não fez. Ou então ele diz, eu juro que eu vou fazer tal coisa, ele não faz. Ele já está jurando daquela maneira. Ele está sabendo que ele não vai fazer. Está entendendo? Ele está sabendo que ele não vai fazer aquilo. Ele está sabendo que aquela coisa não é verdade. E ele jura assim. Ele está jurando sem verdade. Né? Quando é que não se jura com discernimento? Quando se jura sem prudência e sem madura ponderação, ou por coisas de pequena importância. Às vezes você vê menino falando, eu juro que foi fulano que pegou minha bicicleta ou coisa parecida. Não faça isso nunca. Não permita crianças façam isso, que senão vai pegar o mau costume e não vai dar valor àquilo. Né? E isso leva a pessoa às vezes a fazer, por exemplo, promessas e jurar coisas que vai fazer que não tem condição. E acaba caindo em pecados por causa disso. É preciso discernir o juramento só deve ser feito em necessidade e por um motivo importante. Porque justamente no juramento você chama a Deus em testemunha. Mas esse juramento, esse juro, eu juro, é sempre relacionado com Deus ou pode ser relacionado a coisa que não é? Mas hoje... Minha mãe... Não, veja bem, aí não é, aí é um juramento que também não tem sentido. Juro pela minha mãe, bom. Em geral, talvez isso venha do costume, juro pela alma da minha mãe ou coisa parecida. Entendendo? Então, falta discernimento. Esse juro é sempre em relação a Deus. Quando não é em relação a Deus... Ou em relação a Deus, ou em relação aos santos, etc. Santos. Não é... São Pedro, né? Fez o juramento no nome de Deus, né? Então você pecado gravíssimo. Mas na verdade não dá o pai da intenção, mas usou o nome de Deus no juramento. Quando ele negou Jesus Cristo. Sim, mas ele não... Ali ele... Sim, ali a Escritura diz que justamente ele chegou a jurar, chegou a fazer imprecações, pode ser que ele tenha falado assim de uma maneira, tá entendendo? Se eu estou bem lembrado, ele não diz claramente a palavra juramento, ou não sei se o que ele diz ali de juramento seja juramento mesmo, ou seja, uma coisa que ele falou assim sem pensar, só olhando a Escritura, depois eu digo a você, agora não está muito claro na minha memória. Tem que ver também o termo grego que ele utilizou. Depois eu vejo isso. É uma questão interessante.
Mas ele falou aquilo, na terceira vez ele falou alguma coisa assim, mas não estou bem lembrado, depois eu vou olhar. Começou a fazer imprecações ou coisa parecida, né? Então, é falta de discernimento. Ele estava sob uma ação de medo, ele começou a falar o que faltou discernimento. Um juramento sem discernimento nesse caso. Quando não se jura com justiça, quando se jura fazer uma coisa que não é justa ou permitida, como jurar vingar-se, roubar e outras coisas. Alguém que vai jurar, o juramento só é lícito se for de uma coisa boa, uma promessa, por exemplo. Aquele que se torna religioso, ele faz 3 juramentos, 3 promessas, votos nesse caso. Essa é de uma coisa boa. Alguém que vai jurar, eu juro que eu vou matar fulano. Só a própria coisa, ele não pode, eu prometo a Deus, é absurdo. Ele não está de maneira nenhuma obrigado àquilo, porque aquilo já é contra a justiça, evidentemente. Ele não pode fazer isso de maneira nenhuma. Somos obrigados a cumprir o juramento de fazer coisas injustas ou proibidas. Não só não somos obrigados, mas pecaríamos fazendo-as porque são proibidas pela lei de Deus ou da igreja. Mas é fácil perceber, se a coisa é injusta, acabou a história. Você não tem obrigação a nada disso. Primeiro está a justiça, a moralidade. Né? Quem jura falso, que pecado comete? Quem jura falso comete pecado mortal. Porque desonra gravemente a Deus. Você chamou Deus como testemunho. Aí, meu amigo, a coisa complica. Chamando em testemunho do que é falso. Você chama Deus a testemunho do que é falso. Por isso é que a gente deve advertir sempre. Às vezes a pessoa fala jurar, você não está nem sabendo o que está falando aquilo, de jeito, é preciso ter discernimento. Se você jura, você está chamando Deus a testemunho. A coisa é muito séria, muito séria. E você vê que mesmo nos tribunais, ainda há o costume de jurar pela Santa Bíblia, porque você ali, entra Deus ali. Justamente. E tem um crucifixo. Agora, aí tem que tomar cuidado, né? Isso vale para cristãos, mas nem sempre para os outros, né? Se conta um caso aí de judeu aí, com essas histórias aí, né? O judeu foi jurar, aí juro isso, aquilo, aquilo outro. Aí veio outro, juro isso, aquilo, outro, vários juraram. Aí depois veio um judeu honesto, jurou tudo o contrário, juro. Aí o juiz, você vê aqui seus companheiros, juraram aqui, e você vem e jura o contrário. Aí ele chegou, mande esses que juraram aí, jurar, tirando o crucifixo, porque ele estava num país cristão, pegando a lei de Moisés, abrindo, e com isso, com aquilo, quero ver eles dizerem o que eles disseram. Porque para um judeu, ele mesmo explicando, de judeu, se tiver um crucifixo, o juramento é inválido, ele pode dizer o que ele quiser. Correto? E por isso vários chegaram e juraram um bocado de coisa lá, tudo falso. E ele chegou, não, tudo mentira, eu juro. Não é pelo Deus dele. Justamente. Dizem que maometano tem uma coisa parecida também. O juramento vale para eles. Não é uma coisa de verdade o que é. Não, é para eles lá. Para eles têm que jurar a verdade. Eles são falsos, né, Padre? Porque o cristão, o católico, né, naquele tempo não via, não vou submeter, não vou jurar. Eles até eles juram assim mesmo. Não, tranquilamente. Existem livros. Você vê a questão, por exemplo, do marranismo. Que é o marranismo, que é judeu que se converte ao catolicismo da boca para fora. Pratica as duas coisas. Aqui na Bahia teve muito. Aqui na Bahia foi um trabalho da Inquisição para isso. E por isso eles falam tanto quanto a Inquisição. Por quê? Porque para eles, se eles jurassem... Não, tudo pode fazer, não tem problema nenhum. O juramento só vale com eles. Com o cristão, de jeito não vale, pode falar qualquer coisa. Bom, aí... O perigo que você pode imaginar para isso, para uma sociedade com gente assim... Você pode supor, né? Você pode supor. A experiência é o seguinte: o juramento que é quem faz assim, eu vou ter que pensar no filho de rezar uma Ave Maria por semana pela não sei o quê. Trata-se aí de uma resolução. Não é juramento, isso pode se confundir. Não é um juramento, digamos, é um juramento, não é um juramento, porque é uma resolução. Aí não tem problema.
É o que eu, inclusive, aconselho a várias pessoas a fazer. Promessa, não faça promessa. Promessa se for uma coisa muito grave. Você pensou, vai fazer. Mas você deve tomar resolução. A gente vai ver aqui, que a gente vai falar de promessa daqui a pouco. Então, o juramento, eu usei aí 2 critérios, mas tem mais de 2 critérios aí. Por razão do objeto, ele pode ser assertivo ou promissório. Justamente o assertivo, ele afirma, eu vou fazer isso. O promissório, ele promete uma coisa, é a promessa. É a promessa. Né? Então, você tem aqui, perdi um pouco aqui, juramento. Você, no assertivo, vem de afirmação, você afirma uma verdade. Afirma. Se você chegar, jure que fulano, você viu fulano matando cicrano. Você viu, você está afirmando. Eu afirmo que eu vi. Mas isso é na justiça. Não, na justiça, qualquer coisa. Você está numa Um amigo, se você fala isso. um amigo, se há uma necessidade, a pessoa pode dizer. Mas isso aí se utiliza mais nos tribunais, realmente. Civis ou eclesiásticos. A pessoa afirma, eu afirmo, eu vi fulano fazer isso, aquilo outro. E você está jurando, você está afirmando, só isso. Ele é um juramento afirmativo, assertivo. E isso por razão do objeto. Ou então ele é promissório, é a promessa, no caso. Prometo que vou fazer tal coisa. Pronto, você está jurando. Por razão da forma, ele pode ser invocatório ou imprecatório. No caso do invocatório, ele simplesmente afirma a coisa. No caso do imprecatório, ele pede castigo em caso de falsidade. Que caia tal coisa sobre mim, castigo de Deus, se eu estiver dizendo mentira. Esses casos que você falou agora, é pecado o quê? Venial, mortal? Não, o juramento, ele é sempre mortal. Pode ser uma coisa de na mão. Hã? Na mão, sim. Ele tinha o céu de Elias, né? Aí foi pegar a parte da riqueza, então a praga aqui na mão caiu por. Exatamente. No caso do leproso, exatamente. Ministro do rei. Mas aí no caso, bom, não é certamente um juramento aí, claro. Aí um problema, acho que foi aí mais a avareza dele, né? E aí também é pegado nessa dele. Por causa da avareza dele. Tá vendo? Mas não, mortal, não, quanto seria? Pô, Assertivo? Não, se há uma mentira. Se há uma mentira. Se a coisa está errada. Você pode fazer tudo isso, esse tipo de juramento. Mas se há uma necessidade, e se você está fazendo a coisa com justiça e discernimento. É a mesma coisa dos judeus que atraiu a maldição deles na hora do que o sangue dele cai sobre nós. É a mesma coisa? Não, eu acho que eles não estavam ali, eles estavam blasfemando. Mas eles não estavam julgando, eles não estavam fazendo um juramento. Não estava fazendo um juramento. Está entendendo? Agora, tem outras razões também que se pode invocar. Por exemplo, o juramento ele pode ser público, pode ser privado, pode ser implícito, explícito. Mas coloquei esses 2 critérios aqui. Passemos agora para o que ordena o segundo mandamento. O segundo mandamento, ele nos proíbe o desrespeito, a blasfêmia e o juramento. E o que ele ordena? Pergunta de número 383. O segundo mandamento nos ordena que honremos o santo nome de Deus e que cumpramos, além dos juramentos, também os votos. O que é um voto? Um voto é uma promessa feita a Deus de uma coisa boa, para nós possível, e melhor do que a coisa contrária, a que nós nos obrigamos como se fosse preceituada. Se a observância do voto se nos tornasse muito, no todo ou em parte, muito difícil, o que haveria de fazer? Podia-se pedir a comutação ou a dispensa ao bispo próprio, ou ao sumo pontífice,
conforme a qualidade do voto. É pecado transgredir os votos, o transgredir os votos é pecado, por isso não devemos fazer votos sem madura reflexão e ordinariamente sem um conselho do confessor ou de outra pessoa prudente, para não nos expormos ao perigo de pecar. Podem-se fazer os votos a Nossa Senhora e aos santos? Os votos fazem-se só a Deus. Pode-se, porém, prometer a Deus fazer alguma coisa em honra de Nossa Senhora ou dos santos. Vamos explicar um pouquinho agora essa questão dos votos. Está aqui bem explicado. O voto é uma promessa deliberada, portanto uma promessa. Né? Promessa deliberada e livre, feita a Deus de um bem possível e melhor. É, portanto, uma promessa, não basta uma resolução, uma determinação. Quando a pessoa, é o que eu aconselho em geral, a pessoa não faça promessa, faça uma resolução, a não ser que haja um motivo muito sério. A pessoa toma uma resolução, vou fazer isso. Pronto. Você não está se obrigando sob pecado, de uma maneira muito grave. Certo? Mas ele pode pôr uma palavrinha. Eu prometo fazer todos os esforços para. Aí já... Sim, mas em geral, nesse caso aí, depende tudo da intenção, como a pessoa está pensando. Ela fala assim, muita gente diz, eu fiz voto, eu prometi isso, quando você vai olhar, é só uma resolução. Porque quando é uma promessa, a pessoa ela sabe que ela está se obrigando sob pena de pecado. Pecado grave. Está entendendo? Enquanto que uma resolução é menos. Eu vou tomar uma resolução de conversar menos. Daí porque a pessoa tem que pensar muito. Você imagina um tagarela que faz uma promessa de não falar nada. Não é discernimento. O sujeito vai cair. Primeiro eles falam, ai meu Deus, cometi pecado. Quer dizer, tem muita gente por aí mais simples, coitado, que se complica e pode acabar complicando a consciência. Está entendendo? Se desesperando, pode. Sério? Então a pessoa tem que, como diz aqui, tem que pedir conselho ao confessor. E tem que preferir tomar resoluções. O melhor é tomar resoluções para não se complicar demais. Você pode fazer um voto, uma promessa de uma coisa ou outra. Melhor que se tome resolução. Então, não basta, não é um simples propósito ou determinação. É de fato uma vontade de obrigar-se a algo. Depois, é uma promessa deliberada, pelo menos com a deliberação necessária para pecar gravemente. Por falta de deliberação, são inválidos os votos emitidos com ignorância ou erro substancial. Muita gente que faz voto aí sem saber o que está fazendo direito, o voto muitas vezes é inválido. Tem que haver um esclarecimento muito grande. Então, às vezes, o confessor é que vai examinar isso, ele examina, não, você não fez voto. Foi só uma resolução que você tomou, uma coisa meio... Está entendendo? Há todas umas regras para estabelecer isso. É livre. O voto emitido com medo grave ou injusto é nulo. O direito anula esse voto. Alguém que bota um revólver na cabeça de outros, você vai ser monge. Faça os votos aí. O voto é nulo, não tem validade. Ele fez com um medo, né? Botou o revólver na cabeça dele, nulo. Medo grave, não é qualquer medo não. Certo? Não é qualquer medo não. Mas é um medo grave. Às vezes a pessoa, há casos curiosos, eu conheço um caso de na Primeira Guerra Mundial, um rapaz que estava noivo, e estava lá na guerra, né? Terrível Primeira Guerra Mundial, que está fazendo 100 anos agora, né? Morreram 16 milhões. 100 anos. Estava na lama, porque era guerra de trincheira. E ele estava lá, apertado lá pelos alemães, e disse, rapaz, ele vai morrer aqui. Aí ele fez um voto, uma promessa, né? De que ele entraria no mosteiro se ele escapasse. Hã? Não. Aí coisa mais recente, tem 100 anos. E eles escaparam. Escapou lá e passou, se livrou dos alemães e escapou. Pronto. Aí ele continuou, esqueceu do voto dele.
continuou na guerra, terminou. Aí quando terminou a guerra, ele, bom, agora vou me casar, tudo, minha vida e tal. Aí ele lembrou, rapaz, eu fiz aquele voto naquele dia, aquela promessa. Rapaz, quer dizer, ele estava sob medo, é verdade, mas ele não estava com revólver na cabeça dele. Ele estava tenso na hora, numa guerra, mas então ele procurou um confessor católico, ele procurou. O confessor, não, agora você tem que entrar para ser monge. O confessor disse a ele. Agora você vai ter que entrar para ser monge. Não, você fez o voto, você vai entrar para ser monge. Entrou, teve dificuldades, mas venceu, se tornou um dos grandes autores espirituais do século XX, Dom Mauleon, Jean de Mauleon. Escreveu os 72, como é o nome? Os Graus da Humildade. Se tornou um grande beneditino, de valor, conhecido aí. Não, ele era francês. Jean de Mauleon. Esse voto não foi tomado sob pressão? Pressão, mas não foi pressão grave. É que tá, eu estou dando um exemplo justamente disso. Bom, é discutível. O fato é que o confessor acertou. Não, você ser monge mesmo. Ele largou a noiva e foi ser monge e se tornou um grande monge. Está vendo aí? Não são as coisas? Os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus. Você vê como nasceu uma grande vocação. Santo Antônio, que Santo Antônio de Pádua? Sim. Uma promessa? Sim. Ele é espadachim, virou a dele mortalmente. E aí ele fez a oração pedindo que ele capaz de ser monge. Aí terminou um casando e... Ah, foi quando ele foi ser Agostinho, não foi? Isso. Há um caso desse também. E aí tornou-se... Eu não estou lembrado desse caso não. Vou olhar, vou averiguar. Não estou lembrado desse caso não. Mas eu vou procurar. Não estou lembrado desse caso de Santo Antônio não. Então, tem que ser livre, tem que ser feita a Deus. Pode ser feita, como se disse, através de algum santo, para honrar um santo, etc. Mas ela é feita a Deus. De um bem, evidentemente. Tem que ser de uma coisa boa. E não só de uma coisa boa, mas de uma coisa melhor do que o contrário, ou de sua omissão. Tem que ser de uma coisa melhor. Você faz um voto de uma coisa boa, não pode ser de uma coisa ruim. Correto? Evidentemente. De uma coisa possível também. Possível. Possibilidade moral e possibilidade física. Vamos explicar. Alguém que faz um voto de rezar 200 rosários por dia. É fisicamente impossível. Porque um rosário dura mais ou menos 45 minutos, rezado rapidamente, sem muita... 45 minutos. Se você multiplicar 45 vezes 20, vai dar, sei lá, 80, 90 horas, eu acho, né? Ora, o dia tem 24 horas. Impossível fisicamente. Então, se alguém, numa maluquice, diz um negócio desse, o voto é inválido. Porque ele é impossível. É uma história. Mas existe também uma impossibilidade moral. Como assim? Alguém que toma uma resolução. 200 rosários é impossível. Mas 20 rosários por dia é possível. Não é possível? Sim, é possível. Dá umas 15 horas, 16 horas por dia de oração. Fisicamente é possível, porque o dia tem 24 horas. Mas moralmente isso é impossível. A pessoa vai se prejudicar porque ele não vai poder trabalhar, não vai poder dormir direito, não vai poder comer, nada, rezando todos os dias 16 horas rezando o rosário. Só se conhece um caso, que eu saiba, de uma pastorinha, Benoît Rancuel, que rezava 15 por dia. Mas ela era uma pastorinha, cuidava no campo, passava o dia todo rezando, as ovelhinhas lá tranquilas, ela rezando. Era uma mística, uma pessoa fora do comum, então ela não fez voto, mas ela rezava 15 rosários. Agora, alguém fazer um voto de rezar 20 rosários por dia é um absurdo, é uma impossibilidade moral. Está entendendo? Então, a pessoa saber discernir as coisas. Né? Aí eu diria até que isso invalida o voto. É um negócio insensato. Talvez o pecado seja mesmo de fazer um voto desse. Não tem sentido, não tem sentido isso. Bem, e finalmente melhor do que o contrário.
porque justamente assim, por exemplo, alguém que fizesse o voto de não ser monge. Voto de não ser monge. Não tem sentido. É inválido. Você só pode fazer o voto de ser monge, de entrar numa comunidade religiosa. Porque justamente entrar na vida religiosa é melhor do que ficar no mundo. É uma coisa melhor. Então você pode fazer voto. Mas não entrar numa comunidade religiosa é uma coisa menos boa do que o melhor, que é entrar numa comunidade religiosa. Então você não pode fazer voto disso. Estão entendendo? Você pode fazer o voto só pode ser de uma coisa boa e melhor do que o contrário. Então você pode fazer o voto de jejuar toda sexta-feira. Porque jejuar na sexta-feira é melhor do que comer bem na sexta-feira, não é verdade? Só comer bem na sexta-feira não é pecado. Mas, se ela jejua, é melhor. Então ela pode fazer um voto. Mas ela não pode fazer um voto. Faça um voto de comer muito bem na sexta-feira. Não tem sentido isso. Mesmo que ela não se empanturre, que já seria um pecado, mas é uma coisa que não é melhor do que o contrário, que é fazer jejum. Então ela só pode fazer voto de fazer jejum na sexta-feira. É um pecado grave a pessoa fazer esse tipo de voto, dizer que nunca vai ser religiosa, jamais, nem hipótese nenhuma. É pecado no sentido que é algo insensato. Ela faz um voto inválido. É insensato. E normalmente a pessoa que faz isso, ou ela é insensata, ou então realmente ela está querendo ofender a Deus, está entendendo? E essa pessoa que eu estou falando, assim, que ela falou assim, nunca vou ser religiosa, jamais, não passa pela... Isso não é voto. Isso não é voto. Isso não é voto. Isso aí não é pecado. Sim, se ela está obstinada, aí é outra coisa. Agora, se uma pessoa vê que ela não dá para ela, e ela, eu não quero, é direito dela. Ninguém é obrigado a ser religioso. Todo mundo disse que ela dá para ser religiosa, aí era para ela ficava para morrer quando a pessoa falava isso. Sim, eu acho um tanto... Às vezes a pessoa não tem jeito mesmo. Não é pelo fato de ela ser um pouco diferente que mostra que ela dá para ser religiosa. Não. Religioso não é muito fácil, não. É para mim, não é. Até aí, não vejo assim... O problema é quando a pessoa faz uma promessa ou tem algum ódio, aí é que a coisa complica. E faz um voto assim, eu faço um voto para torcer pelo Flamengo por resto da vida. Absurdo, evidentemente, essa tolice que fazem por aí, votam por causa de jogo de bola, aí termina a partida, invade o campo, aí vê aquele pessoal com a bandeira atravessando de joelho o campo de uma hora para outra, de um lado para outro. Antigamente é isso, agora eu não sei se pagando promessa, né? Atravessar de uma hora de um lado do outro o campo ajoelhado, com a bandeira do time. Tá? Como é que pode esse negócio? Eu vejo um embate qualquer desses países aí, o país tal está todo mundo rezando para ganhar, o outro também rezando. O seu país ganhar, o seu time ganhar. Como é que está? Eu acho que o nosso show fica com pena dele, mas nada. E permite certas coisas, né? Os dois lados rezando. Permite certas coisas, né? Como enterrar a seleção com 7 palmas, né? Como Mas tem um caso, pai, de um rapaz que ele disse, se eu morrer, não me bote no velório, não me bote lá no jogo. Eu não sei se isso é uma promessa que ele ou se é uma insensatez. Insensatez, gente perdida no mundo. Aconteceu, Levaram ele, um cachorro, levantou o cachorro, levantou ele aquilo. Aí depois pegou tudo, vai pro cemitério. Um pobre coitado. Como teve um caso aí de um famoso, me disseram, um sujeito perdido, morreu de velho, mas perdido, uma vida mundana perdida. Aí quando foi enterrado, ele pediu que fizesse um samba, Aí o pessoal fez um samba, levou ele lá pro cemitério fazendo samba. O que é mais comum agora, que eu tenho visto por aí, gente séria, fenômeno, o imóvel envolve a caixão com a bandeira do time dele. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Eu já vi também. Eu fui passando com ônibus em Paris, ali aqui morrendo da pracinha, e eu tô vendo aquele samba cantando assim com a música celeste. O cara ali, pulou à direita, tá um caixão lá no meio, com um defunto ali. E ela queria que
Às vezes era um sujeito já mundano, ele quer aquilo pro enterro dele, bom, Deus sabe. Deus sabe para onde vai, né? Bom, a observância é pecado transgredir os votos. Transgredir os votos é pecado, por isso não devemos fazer os votos sem madura reflexão. Justamente, nós já vimos isso, é preciso reflexão para se fazer um voto. Não se pode fazer à toa uma coisa dessas. Mas é algo que honra a Deus. Honra a Deus. Por quê? Porque você acrescenta uma intenção mais elevada. Se você é uma pessoa, por exemplo, que decide viver pobremente, vou viver pobremente, de pouco, ele faz um ato virtuoso bom. Mas se ele faz um voto de pobreza, ele promete a Deus não ter nada. Aquele ato não é só um ato de pobreza, é um ato de religião. A virtude da religião. Exatamente. Ele não é só, ele é pobre, mas ele é pobre em honra de Deus. Então, o valor moral daquilo acrescenta muito mais. O mérito aumenta muito mais. E daí a excelência do chamado estado religioso. O estado religioso, a pessoa, como o nome diz, estado, quer dizer, uma disposição, como diz, estável, certo? A pessoa ele é estabelecido ali naquele estado de vida, com a pobreza, com a castidade e com a obediência. Ele é estabelecido ali. Então, a salvação dele se torna facilitada, porque não é só isso, não é só o voto, se faz as condições para ajudar isso. Então, mosteiro, você vê a separação, que a gente quer até aumentar com o tempo aí. Os leigos ficam aqui, lá fica o claustro, às vezes a gente está aqui do outro lado, aqui, está a agitação aí do pessoal, a gente está aqui tranquilo ali do outro lado, porque a própria construção facilita, fechado ali, contato restrito, conversas moderadas, isso, aquilo, então tudo isso facilita, para facilitar justamente o cumprimento dos votos. Então isso coloca você num estado de vida que facilita a salvação. E esse estado de vida coloca você num grau mais elevado do que os que não fazem esses votos. Não quer dizer que você vai ser mais santo do que eles, mas quer dizer que você está tomando um veículo, digamos assim, para a santificação melhor do que o outro. Daí a liceidade, porque houve questão nisso, São Tomás de Aquino foi um dos que mais defenderam a vida religiosa. A liceidade dos votos de religião, que são controlados pela igreja. Então, há diversos tipos de votos. Existem os votos, por exemplo, os votos solenes, os votos simples. No caso de voto solene, por exemplo, alguém que fez um voto solene em uma ordem religiosa. Só certas ordens religiosas fazem voto solene. Se esse sujeito que fez esse voto sair e se casar, ele se casou com o padre, com tudo. O casamento é inválido. Não vale. Porque ele fez aquele voto. A não ser que ele obtenha a dispensa do sumo pontífice. É preciso que o sumo pontífice dê a dispensa. Se não der, é inválido. Por quê? Porque o voto dele é solene. Então, você já vê, padre, a situação que o Papa está dando essa dispensa, mesmo assim, é válida? Em princípio é válido. Cai tudo na cabeça dele, mas em grande parte cai na cabeça dele. Mas em princípio a dispensa que ele dá é válida e, portanto, ele pode casar. Em princípio é assim. Mas não pode mais exercer o sacerdócio, ou no caso não é sacerdócio. Sim, é também, porque o padre faz uma promessa de castidade. Então, faz um voto, né? Então, no caso de uma dispensa do sumo pontífice, ele pode. Mas se não houver dispensa, o casamento dele é inválido. Então ele fica em estado de pecado mortal. Exatamente, e ele fica vivendo com. Ele não é casado, ele fica com concubino. Entendeu? Exatamente. Então, os votos são algo muito importante na igreja. Quando se começa a atacar a vida religiosa, pode ter certeza que há um problema grave dentro do catolicismo.